Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vou compartilhar aqui o devocional em Atos 15, a partir do versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: Varões irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e Paulo, que contavam quão grandes coisas, sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Meus irmãos, aqui em Atos 15, nós encontramos aqui, diz a epígrafe, que houve uma questão acerca de um rito mosaico e, consequentemente, uma assembleia em Jerusalém, uma decisão. Que dinâmica era essa que estava aqui na pauta do Atos capítulo 15? Pedro, nessa passagem das Escrituras, ele estava aqui pondo-se, como ele mesmo diz, no versículo 7, aos gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. Ele mesmo impõe-se a partir daquilo que Deus havia colocado como chamado na vida dele, como pregador dos gentios, como Paulo também diz, Paulo, apóstolo dos gentios. Então, aqui nós vemos já a disseminação da igreja e a consequente anti-inércia, digamos assim, da igreja. Porque o que é a inércia? É um corpo que está parado, tende a ficar parado, e o corpo em movimento tende a ficar em movimento. A partir do movimento causado em Atos 2, o movimento do agir do Espírito, também como em Atos 4, o que aconteceu, houve ali um movimento. A igreja nascente aqui no livro de Atos, ela estava movimentando-se, cumprindo o que Jesus disse: e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria, até os confins da terra, que somos nós que aqui estamos, os tupiniquins, digamos assim. Então, nós vemos a luta dos apóstolos para que houvesse um movimento dentro ali daquele contexto histórico, geográfico e religioso, porque a percepção judaica era de que os povos viessem até o epicentro religioso, o templo dos judeus, adorar a esse Deus. Mas nós sabemos, Jesus mudou essa rota e fez sair de dentro para fora. Agora nós que conhecemos a verdade, vamos espalhá-la, espalhando aí a mensagem do Senhor Jesus Cristo, como ele disse: e crescem pela minha boca a palavra do Evangelho, Pedro disse. Então, nós confirmamos isso lá em Atos 10, porque toda essa cochichada foi por causa de um rapaz chamado Cornélio. Ele está lá diante dele em Atos 10, Pedro, conversando com esta família, e aí ele disse para este rapaz, no versículo 34, abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que Ele é agradável àquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Quando ele diz aqui acepção de pessoas, dá uma ideia de que Deus não separa ninguém pela sua cor, pela sua raça, pela sua aparência, até porque foi Ele que criou e Ele que designou cada um para onde deveria nascer. E isso nos lembra de uma palavra que Paulo diz, que já não há mais grego, judeu, escravo, livre, mulher, nem homem, mas todos são um em Cristo Jesus. Tanto que ele diz aqui, versículo 36 de Atos 10, a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou.
Então, disseminou-se, e já esta mensagem de não acepção está disponível para qualquer um. Deus não faz acepção de pessoas no tocante à salvação, mas no tocante ao uso, com certeza, ele tem o seu mistério particular com cada um, porque nós vemos ali revelado nas Escrituras que nem todas as pessoas de Israel eram usadas como Moisés. Nem todos, diante de Moisés, no contexto de Israel, eram levantados como Josué foi levantado. Qual era a diferença? Josué, filho de Nun, não se apartava da tenda. Outro caso, Timóteo. Timóteo tinha uma criação boa, de uma fé não fingida, e era alguém de bom testemunho entre os gentios. Paulo vai lá, discipula-o, e nós temos estas duas lindas cartas com um teor mais pessoal, não eclesiástico, do direcionamento eclesiástico, que é o que acontece nas epístolas, porque ali está tratando de assuntos que são dúvidas pertinentes ali dentro do contexto eclesiástico, mas ali nas cartas de Paulo a Timóteo nós vemos justamente esse tratar mais íntimo. Então, Deus, no tocante ao seu uso para com os outros, ele não usa qualquer um, ele usa quem ele quer. Agora, a salvação está disponível para todos. Todos aqueles que crerem em Cristo Jesus serão salvos, porque, repito, já não há mais escravo, nem livre, nem grego, nem judeu, mas todos são um em Cristo Jesus. E Cristo é tudo e está em todos. Não que sua obra santificadora haja em todos, mas simplesmente nosso respirar já exalta a Cristo, porque você querendo ou não, um ateu querendo ou não, um agnóstico querendo ou não, o seu Criador permanece sendo Cristo. Então, o seu respirar, que é fruto da permissão de Deus, vai ainda assim ser fruto de honra a Cristo, vai glorificar a Cristo, ainda que você não queira. E também, meus irmãos, seguindo ali em Atos 10, Pedro vai confirmar este testemunho que ele disse que quando ele abriu a boca, ele disse aí, não faz acepção de pessoas e tudo mais. Já no versículo 44, ele disse: e dizendo Pedro ainda estas palavras, quando ele ainda estava comunicando-se com Cornélio, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Veja aí que coisa especial. O Espírito Santo não pode cair sobre alguém que não está diante da palavra de Deus. Aqui a ação do Espírito é completamente relacionada ao ouvir da palavra, porque Paulo diz, a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Não há como ter fé, não há como ter santificação, não há como ter presença, se não for pelo ouvir da palavra, porque é ela que nos santifica. Jesus Cristo diz em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E a verdade é que nos santifica. E a verdade, diz Jesus, é a palavra. Versículo 45. E os fiéis que eram da circuncisão, os judeus, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. E que dom é esse? Pelo que ele se confirma, versículo 46. Porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. E aí Pedro, ele fala, pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? Aqui ele está dizendo, como é que a gente pode não batizar essas pessoas se o próprio Espírito Santo está agindo sobre a vida delas? Quem somos nós para recusar porventura a água para que não fossem batizados? E aí ele mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Isso nos lembra ali de Jesus em Samaria, quando o testemunho daquela mulher já não é mais pelo que ela fala, mas pelo que os samaritanos veem, e eles rogam a Jesus que ficassem ali por mais dias. E veja só que semelhança. Então, aí ele fala do dom do Espírito Santo. A palavra aí também remete a presente, ao dom, ao presente do Espírito Santo. Que dom é esse? É justamente a plenitude do Espírito Santo. Nós cremos, enquanto pentecostais clássicos, que a partir do momento da conversão nós somos sim já participantes do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, mas isto é como uma veste. Mas o batismo, a experiência, a segunda experiência que é o batismo, ela é um revestimento de poder. Tanto que em Lucas, Jesus Cristo fala, ficar em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. E ficar em Jerusalém resultou em quê? Em Atos 2, que eles estavam reunidos em um só lugar, e aí, tananã, os irmãos conhecem. Então, é inerente. Eu estou ouvindo a palavra, o Espírito Santo está falando comigo. O Espírito Santo está falando comigo,
vai haver santificação, e quando for o momento oportuno, que foi esse contexto, nos ouvirão falar em línguas e magnificar a Deus. Porque tem gente que fala em línguas e não magnifica, não engrandece o nome de Deus, ainda que o faça pelos seus lábios, mas a sua vida não engrandece a Deus. Às vezes a gente está no dom, mas a gente não tem o fruto. E é mais importante o fruto do que o dom. Antes da gente ter o dom, a gente tem que ter o fruto. Tem gente que não tem o fruto, mas tem o dom. Às vezes só reproduz aquele dom, mas quando chega em casa, é uma relação totalmente conturbada com todos os seus familiares, né? Nós sabemos que alguém que quer ser, por exemplo, um pastor, alguma figura que encarrega-se das questões eclesiásticas da igreja, Paulo diz em 1 Timóteo 3, toda aquela, não é uma lista extensiva, mas toda aquela lista de coisas que um bom obreiro da casa do Senhor deve ser. E isso inclui, contratempos santos. Isso inclui ser marido de uma sua mulher, gerir bem a sua família. Paulo diz, como que ele pode gerir uma igreja que é refém da palavra de Deus, se não consegue gerir a sua própria família, ministrar a sua própria família, tomar conta da sua própria família? Então, não há como nós estarmos diante da congregação enquanto líderes, se nós não formos bons líderes já dentro de casa. Porque o que nós fazemos em casa é reproduzido lá na rua, nós ouvimos isso sempre, e com o que nós nos enchemos no secreto, ou seja, na nossa casa, no nosso quarto, de porta fechada, é transmitido, transbordado no público. Novamente, nós plantamos e colhemos o fruto, nós ali trabalhamos no fruto mediante a ação do Espírito dentro do nosso quarto, no secreto, o fruto do Espírito, a santificação. Agora, o dom, que vai ser, por exemplo, um mistério com Deus, você falar em línguas aqui com Deus, Paulo explica isso em 1 Coríntios 14, a respeito dos dons espirituais, isso é algo íntimo nosso com Deus, mas que vai ser exteriorizado. Por quê? Porque nós estamos cheios daquilo no secreto. E quando Deus quer falar conosco, Ele fala em público, sim. Mas para Ele falar em público conosco, nós temos que falar no privado com Ele. Não há como receber resposta se a gente não pergunta em casa. Não há como a gente receber revelação se a gente não se põe diante dele prostrado, pedindo, Senhor, me fala o que eu devo fazer. E aí vem o pregador da noite, aí vem a irmã ministrando, aí vem os hinos da harpa e casam com tudo aquilo que você estava orando para que Jesus falasse ao teu e ao meu coração. E ele concretiza. Mas foi joelho, não é a sua habilidade de dobrar o joelho, mas é o Senhor, pelo sacrifício de Jesus, ouvindo a tua oração e pela sua graça e misericórdia, dizendo, filho, eis aqui a tua petição, estou cumprindo aqui tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Mas isto carrega fruto. A galera gosta muito de deixar esse versículo bem, ele nos lembra várias outras partes ali de João 3 ao 17, Jesus bate muito nessa tecla de tudo quanto pedires em meu nome, eu farei. Tanto que ele faz justamente no versículo 15, no capítulo 15. Aqui, ó. No versículo 7 de 15, do João 15, eu vou ler a parte conveniente. Pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Isso aqui não é será salvo tu e tua casa, que nesse caso era algo contextual aqui, que inclusive envolve esta temática de Cornélio. Mas aqui é uma promessa condicional, é aquela promessa que acompanha uma cláusula, acompanha um se. Se, pois, permaneceres na minha palavra e guardares os meus mandamentos, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. Acompanha uma coisa que leva a outra. É se, caso nós fizermos isso, o Senhor fará a parte dele. E é justamente isso que ele faz na parte completa. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, se quando vocês estiverem ouvindo a minha palavra, o meu Espírito estiver agindo sobre vocês, o que vai acontecer? Pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, antes da gente receber qualquer coisa porque estamos pedindo o que queremos, logicamente nós não vamos receber tudo, porque o Senhor nos diz, pedis e não recebeis, porque pedis para gastares em vossos próprios deleites, lá em Tiago diz isso, mas isto nós vamos orar de acordo com o Espírito Santo. Por quê? Porque a palavra dele vai estar em nós. Não há como quem tem a palavra de Deus e quem está nele
orar de uma maneira que não seja a maneira que o Espírito Santo quer. Há um exemplo acontecendo na minha vida, ouvindo de uma irmã, que havia uma mulher no círculo de oração pedindo para que Jesus matasse, se eu não me engano era o marido. Jesus não vai ouvir aquela oração. Ele vai ouvir porque ele é onipresente, mas ele não vai dar ouvidos. Ele vai permanecer no seu santo templo e não vai se inclinar, porque quando ele se inclinou, quando ele ouviu ela falando, Jesus, meu Senhor, aí ele ouviu, mata ele, aí não é comigo, porque eu sou Deus que dá vida, eu sou Deus que ressuscita e que mortifico quando a minha graça é o suficientemente rejeitada. Claro que Deus é aquele que fecha a cova, mas também é o que abre cova, nós vemos isso pela sua palavra. Mas nesse contexto é como nós vimos. Então, é completamente relacionado. Aqui a família de Cornélio, ela não foi abençoada, não foi batizada no Espírito Santo, não foi batizada nas águas, porque Pedro quis, ou por qualquer outra força humana. Foi porque o Espírito Santo estava querendo mostrar para aquela comunidade judaica que ele agia, ele fazia para todos, sem acepção, aquilo que ele também fazia nos judeus primeiramente. Jesus Cristo fala em João 4, a salvação vem dos judeus, mas mais do que a salvação vir dos judeus é adorar o Pai em espírito e em verdade, e isso vem de qualquer nação. Isso vem de qualquer nação. Então, também lá em Atos 11, é justamente agora, na verdade, o testemunho de Pedro, quando ele vai falar, aqui em Atos 11, versículo 15, antes ele fala ali da questão da visão, que não foi citado aqui, aquela visão dos animais, que faz referência justamente aos gentios e tudo mais, diz lá no versículo 15 do capítulo 11 de Atos, Pedro testemunhando, quando eu comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também havia caído sobre nós no princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, se Deus deu a essa graça aos gentios, a mesma graça que deu a nós judeus, quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para resistir a Deus? Quem sou eu para dizer que a obra do Senhor na vida do meu irmão é pouca coisa ou que não é coisa alguma? Quem sou eu? Se quando eu creio no Senhor, versículo 17, Ele me deu o mesmo dom que está dando ao irmão. O dom não é dado porque nós somos bons. O dom é dado quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo. Quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Deus mandou ele batizar com água, ele batizou com água. Era o contrário do que a galera queria, mas ele repete anteriormente, associando aqui lá em Atos 5:29. Mais nos importa agradar a Deus do que aos homens. Versículo 18. Agora vai repercutir nos corações. É como, repetindo, a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificavam a Deus, dizendo, na verdade, até aos gentios, Deus deu o arrependimento para a vida. Então veja só, além deles se apaziguarem, eles não só reconheceram e ficaram na paz, é verdade, de boa. Eles, além disso, glorificavam a Deus, porque Deus testificou naqueles corações a obra do Senhor na vida dos outros. Se Deus não tivesse, olha, Pedro está falando aí, é verdade. Eu desci sobre eles, eles falaram em línguas, eles falaram o xenolalia, o glossolalia. Eu tenho que conferir isso, mas eu creio que é o glossolalia. Mas eles tiveram isso e aí vamos glorificar a Deus. E vamos dizer, na verdade, até os gentios, Deus deu arrependimento para a vida. O arrependimento, a metanoia, é a vida. João Batista diz lá, arrependei-vos e... Eita, deu um branco agora. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E também o bom testemunho, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. É o que acontece aqui. Deus dá o arrependimento para a vida. É um fruto de vida, porque Ele é a videira verdadeira. Que o Pai é o lavrador e nós somos os ramos. João 15 novamente. Versículo 19 vai falar sobre ali o Estevão.
toda o degringolar ali desta parte da história. Mas em resumo é isso, irmãos. Como diz ali a lição, ela diz o seguinte, né? O Evangelho é para todos. E realmente é. Atos 5, do 6 ao 12. Pode haver judeu, fariseu, trazendo para o contexto atual. Pode dizer um irmão que a obra do Senhor não é na tua vida porque tu é tal coisa, mas Deus não faz acepção de pessoas no toque até salvação, e na obra do Senhor Ele também te escolheu, porque nós estamos aqui meditando, refletindo sobre a palavra de Deus. Não há hipótese para dizer que alguém não merece, na verdade não merece, mas para dizer que alguém não precisa, ou que alguém, ele não merece, eu digo de, sabe, precisar da salvação. Não merecemos, não merecemos, mas para dizer que alguém não deve ser salvo por coisa alguma que seja, entende? Quem é que sabe da vida de Cornélio antes que a Bíblia dissesse que ele era um homem piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas e de contínuo orava a Deus, lá no versículo 2 de Atos 10. Então, o Evangelho é para todos, irmãos. Creia no Senhor e deposite essa mensagem no teu coração, porque o Evangelho não é para quem usa largos filactérios, largas franjas. O Evangelho é para quem, em vez de colocar no filactério para que o externo seja exposto, guarde no interno, para que no externo o interno seja manifesto. Novamente, nós transbordamos no público daquilo que nós nos enchemos no secreto. Quem tem secreto transborda no público, irmãos. Quem tem secreto dá lugar a Jesus, e não é rodando no manto, necessariamente. É dando lugar com o foco, com os ouvidos, com o olhar, com o levantar de mãos, com o ouvir a palavra de Deus e ter sua fé aumentada, como disse aqui. Quando eles ouviram a palavra de Deus, eles foram cheios do Espírito Santo. Nem só de louvor viverá o homem, mas é da palavra que procede da boca de Deus. É a palavra que santifica, novamente, João 17:17. É a palavra que traz o Espírito Santo para nós e que frutifica o dom e o fruto. Amém? Então, sigamos, meus irmãos, crendo nesta palavra, frutificando sobre esta revelada promessa do Senhor, que Ele era para todos. Se aqui estes gentios gregos é perto ali de Jerusalém, assim, geograficamente falando, comparando com o Brasil, é daqui para Alagoas, digamos assim, é um pouco mais. Mas perceba, nós somos ainda piores no grau de merecimento, na perspectiva de alguém que diz os gentios não podem receber o dom do Espírito. Nós éramos ainda piores, e veja quantos dons, quantas frutificações tem nos dado o Senhor Jesus. Quantas vezes nós achamos que somos alguma coisa, quando na verdade a nossa existência e o nosso crer e o nosso estabelecer a fé no Senhor Jesus é fruto da sua graça, da sua misericórdia, porque se não fosse assim, nós ainda estaríamos comendo banana aqui, plantando bananeira e vendo os judeus adorar no templo. Quantas vezes, irmãos, que o Senhor Jesus te dê a paz, que o Senhor Jesus faça o teu querer na tua vida, que o Senhor Jesus frutifique no teu coração esta palavra, em nome de Jesus, amém.